Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 721. E nós estamos falando sobre privações voluntárias. Vamos então? 721. A vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde a mais remota antiguidade e por diversos povos. Ela tem algum mérito, seja qual for o ponto de vista em que a consideremos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto sob o qual se disfarce. A verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, segundo a caridade cristã. Então, o que seria essa vida de mortificações ascéticas? Bom, são pessoas que se privam de viver em comunidade, de participar de coisas da sociedade. Então, ela vai viver isolada num reduto, ela vai viver num convento, em clausura, não fala, para não haver tentações. Então, nesse sentido, qual é o benefício que essa pessoa tem feito para a humanidade? Qual o benefício que ela tem feito para si mesma, se ela abre mão de viver a vida? Então a resposta é muito direta, né? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Quer dizer, se não existe caridade, não existe evolução. 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita por diversos povos, tem algum fundamento racional? É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, resolveram proibir o uso de certos alimentos e, para darem maior autoridade às suas leis, apresentaram-nas como vindas do próprio Deus. A alimentação é costume. Para nós do Ocidente, o consumo de carne bovina é normal. Faz parte do nosso cardápio, né? Há milênios aí. Tanto que eu acredito que o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. Mas, na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada. Então não pode consumir. O que o alimento vai trazer para a pessoa? Manutenção do corpo físico. É para isso que serve o alimento. Para nos dar energia para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, realizar nossos trabalhos. É para isso que serve o alimento, para nos energizar. E se no tigre asiático, né, ali, eles comem escorpião, para nós é algo absurdo comer um escorpião. Em outros lugares, comem cachorro. Também, para a nossa cultura, é algo hediondo até. Mas isso vai da cultura de cada um. Como dizem os espíritos, nós podemos comer tudo aquilo que não nos faça mal. E vai nos fazer mal conforme a energia que nós colocarmos nele, né? Então, se um indiano comer uma vaca, ele vai passar mal. Porque para ele a vaca é sagrada e ele não poderia ter feito isso. Percebe que são usos e costumes e a sociedade vai evoluindo? À medida que o espírito evoluir, ele também vai dispensar os alimentos, né? Conforme nós formos, conforme nós formos nos desmaterializando, nós vamos dispensar o alimento, não vamos precisar mais matar nossos semelhantes, né, os nossos amigos animais, para consumi-los. Então tudo faz parte de um processo. O que eu devo comer? Aquilo que me faz bem. 723. Com relação ao homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto,
conforme o exija o seu organismo. Aqui tem uma longa discussão, né, sobre vegetarianismo, sobre o consumo de carne. Para muitas pessoas, a ciência indica, como foi dito aqui, a carne alimenta a carne. Então é necessário as proteínas para nos dar energia. Em algumas culturas, ser vegetariano, a palavra enroscou, ser vegetariano também é uma prática, preserva os animais. E eles vão substituir as proteínas por outro tipo de alimentos. Também há uma adaptação. Como eu disse antes, nós vamos evoluir ao ponto de não precisar mais nos alimentar. Agora são períodos transitórios. Ser vegetariano é sinal de evolução? Pode ser que sim, porque está levando em consideração o reino animal como um processo do princípio inteligente. Ser não vegetariano é uma afronta? Também não. Usos e costumes. A sociedade ocidental, principalmente, consome animais desde a pré-história. Então, tudo é muito relativo. O que nós precisamos saber é aquilo que nos faz bem. É preciso que nós mantenhamos o nosso corpo em perfeitas condições para que desenvolvamos a nossa inteligência, realizemos as nossas atividades, cooperemos com Deus na evolução do universo, porque apesar de sermos como grãos do deserto, se tirarmos um grão do deserto, ele fica menor. Então, cada um de nós tem uma participação. Muitos anos atrás eu li um livro, eu acho que é Missionários da Luz, não tenho muita certeza, em que André Luiz questiona se não se consumir animais, né, ser carnívoro, é uma expressão de um espírito inferior, por que não se erradica todo o consumo dos animais? E a resposta do mentor foi muito interessante, porque ele diz assim: imagine hoje, se nós fecharmos todos os frigoríficos e tirarmos toda essa parte de açougues e a parte interna dos supermercados, demitir todas as pessoas que cuidam desse gado, demitir as pessoas que fabricam rações para esses gados, demitir as pessoas dos farmacêuticos que trabalham na produção de remédios para esse gado. Então, a relação que nós temos, se interrompida de uma forma estanque, olha, a partir de amanhã é proibido comer carne, vai gerar um problema social muito sério. Então, como tudo na natureza evolui, nós vamos evoluir a esse estágio, mas de uma forma gradativa. 724. A abstenção da alimentação animal ou de outra qualquer, como expiação, tem algum mérito? Sim, e o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Para Deus, só há mortificação quando há privação séria e útil. Foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. É muito comum, né, na quaresma, em algumas religiões, as pessoas fazem promessas, né? Então, eu não vou consumir refrigerante. Eu não vou consumir doces. Não vou beber bebida alcoólica durante os 40 dias da quaresma. Todas essas atitudes, elas têm, muitas vezes, um fator psicológico muito grande. Por quê? A pessoa vai se esforçar para oferecer algo a Deus, um sacrifício. Mas, no íntimo, muitas dessas privações elas estão relacionadas com a vontade de emagrecer. Muitas dessas privações são ligadas ao próprio bem-estar. Então, eu quero ficar sem comer carne durante 40 dias porque eu quero desintoxicar o meu organismo. Todas essas relações, elas só vão ser positivas se tudo o que nós evitarmos para nós entregarmos a alguém que necessita.
Fora da caridade não há salvação, esse é o lema do Espiritismo. Então, todas as nossas ações, atitudes, todos os nossos sentimentos, eles têm que estar relacionados com essa intenção, que é da caridade. A caridade que perdoa, a caridade que ama, a caridade que supre as necessidades materiais. Então, tudo que foge dessa ideia de que eu vou me privar de alguma coisa em benefício que não vai beneficiar ninguém, não é meritório. É um sacrifício inútil. Nos lembra aquela época em que as pessoas levavam o cordeiro para ser sacrificado no templo, para agradar a Deus. Será que Deus se agrada quando alguém mata um cordeiro? Será que Deus vai nos olhar com um olhar mais privilegiado se nós deixarmos de consumir bebida alcoólica durante 40 dias? Esse questionamento a gente precisa fazer. Qual a utilidade do meu sacrifício? Quanta caridade eu estou realizando com esse sacrifício? Quanto maior a caridade, maior o mérito. 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Qual o propósito de semelhante questão? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode agradar a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe será desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até ele, e é praticando suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrestre. Mais uma vez, nós falamos sobre isso na questão anterior. O sacrifício que eu estou fazendo, ele tem como objetivo a caridade? A finalidade é prestar serviço para alguém? Alguém vai ser beneficiado com isso? Se sim, é meritório, se não, não. Então, a agressão física, o cilício, né, que era aquela fivela com as garras voltadas para dentro, quando as pessoas se sentiam pecadores, elas usavam o cilício, uma dor lancinante, ferimentos graves até, para se redimir. Mas destruir o corpo nos redime dos nossos erros? O espírito liberto do corpo não vai continuar com as mesmas dívidas? E não terá que esperar uma oportunidade numa nova encarnação para resgatar os seus erros e se tornar uma pessoa melhor? Então, tudo isso está relacionado com a caridade. Tudo que se aproxima da caridade, ela é meritório. Então, é um sacrifício que nós devemos fazer. Mas qualquer outro sacrifício que não leva o benefício a ninguém é só uma exposição. Né? Ah, vou carregar uma cruz por 40 quilômetros. Maravilha, vai sair no jornal, a televisão vai acompanhar, você vai virar celebridade. Muito bem. Ajudou quem? Mudou a vida de quantas pessoas? Quanta caridade está envolta num ato que vai lhe trazer sérios comprometimentos físicos, né? Dependendo do peso da cruz? Então, essa a questão. Nós vamos agradar a Deus quando praticamos suas leis, como diz o Espírito. E a lei dele é amar ao próximo, amar a nós mesmos. Quando nós destruímos o nosso corpo, nós estamos demonstrando esse amor por nós? São questionamentos que nós precisamos fazer. 726. Já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, poderão elevar-nos os que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem, quando não concorrem para o bem dos outros. Acreditais que se adiantem no caminho do progresso aqueles que abreviam a própria vida, por meio de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas? Por que, em vez disso, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo,
sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se submete, o homem só pensa em si mesmo, é egoísta. Quando sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Ele faz uma referência à passagem do Evangelho que diz: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, fica esclarecido que suportar as dores e as vicissitudes da vida com resignação nos fará pessoas melhores. Por quê? Porque são resgates. Quando nós impomos voluntariamente uma dor física ou complicamos a nossa própria existência, nós estamos cometendo um erro e vamos ter que resgatá-lo no futuro. Quando a dor nos visita ou as dificuldades da vida nos visitam, são oportunidades de resgate, porque nós estamos colhendo aquilo que plantamos no passado, nesta ou em vidas anteriores. Então, a relação que nós precisamos ter com o sofrimento não é esse de imposição. Ah, eu vou colocar o silício na minha perna, ela vai sangrar bastante, aquilo vai infeccionar, eu vou ficar semanas com dor. E aí eu me redimo de todos os meus erros. Não. Eu vou ter assumido mais um compromisso, porque terei dilacerado meu próprio corpo. Se eu sofri um acidente, se eu estou doente, identifiquei uma doença grave que está destruindo os meus sistemas, destruindo o meu corpo, mas eu aceito essa doença com resignação, vou vivenciar essa dor, confiante de que estou resgatando erros do passado e que aquilo vai melhorar a minha existência futura, aí o sacrifício é meritório. Então precisamos entender isso. Pela lei de causa e efeito, muitas vezes nós temos que passar pela dor. Muitas vezes. Mas foram dores que nós mesmos plantamos. E ela vem nessa época da nossa existência para que nós resgatemos esse erro. Provocar uma dor é assumir um compromisso futuro. 727. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para os outros, devemos procurar preservar-nos daqueles que podemos prever ou dos que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que vos infligindo rigores que já não são deste século. Então, aqui é um resumo de tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Todas as nossas atitudes elas têm que ser voltadas para o amor. E a forma de demonstrar o amor é através da caridade. Então, quando nós vamos nos impor alguma coisa, que seja em benefício de alguém, aí sim teremos o mérito e vamos resgatando os erros do passado com resignação e coragem. Né? Para que colocar mais pedras no nosso caminho? Já bastam aquelas que nós já colocamos. Que sejamos confiantes e tendo a certeza de que Deus é misericordioso e Ele nos oferece o necessário a cada instante. Não precisamos ampliar isso. Muito bem, até passei bastante do tempo. Na semana que vem nós vamos para um novo capítulo, capítulo 6, Lei de Destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Questão 728. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, estudando um pouco mais sobre os desígnios do Criador. Que interiorizemos esse conhecimento e busquemos a prática do amor, da caridade, do perdão, para que, libertos de nós mesmos, vencendo a nós mesmos, possamos nos tornar pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.